Existe uma diferença enorme entre amar alguém e se acostumar com o desrespeito. O problema é que esse tipo de destruição emocional quase nunca começa de forma brutal. Ela acontece devagar, em silêncio. Primeiro vem um comentário que te diminui e você finge que não se importou. Depois, uma conversa em que a pessoa ignora completamente o que você sente. Mais tarde, você percebe que está escolhendo palavras com cuidado para evitar conflitos, engolindo desconfortos pequenos e aceitando atitudes que, há alguns anos, você jamais toleraria. E talvez a parte mais perigosa de tudo isso seja que aconteceu tão lentamente, que você começou a chamar isso de amor. Se esse vídeo fizer sentido para você em algum momento, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui nós falamos sobre relações humanas sem romantização, sem frases prontas e sem fugir das verdades difíceis que muita gente evita enxergar. Hoje nós vamos conversar sobre o momento em que uma pessoa perde a própria referência emocional e começa a normalizar o desrespeito dentro de uma relação. Por que ninguém acorda um dia e decide conscientemente aceitar migalhas afetivas? Esse processo acontece aos poucos, até que o sofrimento vire rotina e a ausência de cuidado pareça apenas o jeito da pessoa. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Você manda uma mensagem importante e recebe uma resposta fria horas depois. Você tenta compartilhar algo que te machucou e a conversa rapidamente se transforma em um problema seu por ser sensível demais. Você sente que precisa medir o tom da voz, o momento da conversa e até a maneira como expressa suas necessidades para não causar irritação no outro. Aos poucos, o relacionamento deixa de ser um lugar de acolhimento e começa a funcionar como um ambiente de tensão emocional constante. E quando isso se repete muitas vezes, algo perigoso acontece. O seu cérebro começa a adaptar-se ao desconforto. Da mesma forma que alguém que vive perto de um barulho constante para de percebê-lo conscientemente, você começa a perder a percepção do quanto está sendo ferido emocionalmente. O problema não é apenas o comportamento do outro. O problema é o momento em que você passa a justificar aquilo que está te destruindo. Você começa a pensar: ele só está cansado. Ela teve uma infância difícil. Todo relacionamento passa por isso. Talvez eu esteja exagerando. E sem perceber, a sua autoestima vai sendo negociada em pequenas parcelas diárias. Muitas pessoas confundem tolerância com maturidade emocional. Mas maturidade não é aceitar tudo calado para evitar conflitos. Maturidade emocional é ter clareza suficiente para perceber quando a paz do relacionamento está custando a sua própria saúde mental. Imagine alguém que vive constantemente tentando evitar a próxima explosão emocional dentro de casa. A pessoa observa o humor do parceiro antes de iniciar uma conversa. Ela calcula palavras. Ela sente ansiedade ao ouvir a notificação do celular. Isso não é amor maduro. Isso é hipervigilância emocional. O seu corpo começa a viver em estado de alerta permanente, como se estivesse sempre esperando o próximo momento de tensão. E o mais triste é que muitas pessoas permanecem nesses vínculos porque confundem intensidade emocional com conexão afetiva. Se você cresceu em ambientes onde amor vinha acompanhado de silêncio, rejeição, cobrança ou instabilidade, existe uma chance enorme de que hoje o seu cérebro associe sofrimento com vínculo emocional. O familiar parece seguro, mesmo quando machuca. É por isso que tantas pessoas continuam insistindo em relações que claramente as diminuem. Não porque falta inteligência, mas porque existe medo. Medo da solidão. Medo de não encontrar alguém melhor. Medo de admitir que investiu anos em uma relação que já deixou de ser saudável há muito tempo. Mas eu preciso te fazer uma pergunta difícil agora. O que dói mais? Ficar sozinho? Ou passar anos ao lado de alguém que faz você se sentir invisível? Porque existe uma forma de solidão muito mais cruel do que dormir sozinho. É a solidão de estar acompanhado e ainda assim não se sentir amado, ouvido ou respeitado. E é aqui que entra uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir. O modo como as pessoas te tratam também é influenciado pelo que você permite repetidamente. Isso não significa culpar a vítima pelo desrespeito. Significa entender que limites emocionais são necessários para proteger a sua dignidade. Quando você aceita tudo em silêncio para evitar perder alguém, você ensina a pessoa que o seu limite pode sempre ser ultrapassado sem consequência emocional alguma. Muita gente evita impor limites porque acredita que isso vai afastar quem ama.
Mas relacionamentos saudáveis não acabam porque alguém pediu respeito. Pelo contrário, o limite emocional serve justamente para revelar quem realmente está disposto a construir algo saudável ao seu lado. Se alguém reage com ironia, desprezo ou manipulação toda vez que você expressa uma dor legítima, essa pessoa não está defendendo o relacionamento. Está defendendo o conforto de continuar agindo da mesma maneira. E talvez uma das maiores ilusões emocionais seja acreditar que você consegue consertar alguém através do seu amor. Você não é responsável por ensinar um adulto a ter empatia, consideração ou respeito básico. Relações saudáveis não deveriam exigir que uma pessoa implore constantemente pelo mínimo. Chega um momento em que continuar insistindo deixa de ser amor e passa a ser abandono de si mesmo. Por isso, o primeiro passo para quebrar esse padrão não é encontrar alguém melhor. É recuperar a capacidade de ouvir a si mesmo novamente. É parar de ignorar o desconforto que o seu corpo sente em determinadas relações. É admitir que existem coisas que você tolerou não porque eram aceitáveis, mas porque tinha medo das consequências de dizer isso não serve mais para mim. E eu sei que mudar esse padrão assusta. Porque quando você começa a se respeitar, algumas pessoas inevitavelmente se incomodam. Pessoas acostumadas com a sua passividade raramente gostam quando você desenvolve limites. Mas existe uma diferença enorme entre perder alguém e perder a si mesmo tentando manter alguém na sua vida. A maturidade emocional começa quando você entende que amor sem respeito não é amor. É desgaste. É sobrevivência emocional. É carência tentando ocupar o espaço onde deveria existir reciprocidade. Então, a partir de hoje, observe mais. Observe como você se sente depois das conversas. Observe se existe leveza ou tensão. Observe se você pode ser você mesmo sem medo constante de desagradar. Porque relacionamentos saudáveis não exigem que você diminua a própria voz para manter a conexão funcionando. E lembre-se de uma coisa: o amor real não faz você viver em estado permanente de ansiedade emocional. O amor saudável não destrói a sua autoestima aos poucos. O amor verdadeiro não exige que você se acostume com a dor para permanecer. Talvez você tenha passado tempo demais tentando salvar uma relação enquanto abandonava a si mesmo silenciosamente. Mas clareza emocional também é entender que ainda existe tempo para mudar a forma como você se relaciona, consigo mesmo e com os outros. Você não precisa continuar aceitando migalhas emocionais para provar que sabe amar. Às vezes, a decisão mais madura não é permanecer. É finalmente entender que o seu respeito próprio também precisa ter um lugar dentro da relação.